o Senhor criaste tudo, Senhor, porque o Senhor nos conforta, porque o Senhor nos liberta, Pai. O Senhor é poderoso, maravilhoso, Senhor, para fazer muito mais, ó Pai. Obrigada pela tua grandeza, Senhor, pela tua glória, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, entoamos, Senhor, cânticos, Senhor, e orações, Senhor, de adorações a Ti, ó Pai, porque só Tu mereces todo louvor e toda adoração, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo, Deus. Abençoa esse culto, Senhor, abençoa cada lar,
Graça e paz, irmãos e irmãs, amém. Saúde os irmãos da igreja em Biúna, igreja em Vargem Grande e a igreja hoje em Cotia. Pedido da pastora Meire, estarei trazendo essa mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Agradeço a todos os irmãos que estão ouvindo nesta noite, que o Espírito Santo possa ir de encontro ao coração de cada um de vocês, aonde quer que você esteja, em casa, horário de serviço, ou vendo pelo celular, vendo pela TV,
pelo tablet, de computador, da maneira que você esteja nesta noite, que você possa prostrar o seu coração, os seus ouvidos, a ouvir aquilo que Deus tem para nós. Agradeço muito a vida da pastora Meire, que durante este ano tem sido bênção na minha vida, tem sido uma conselheira, uma tutora, tem sido realmente uma pastora de verdade, que tem me abençoado muito a minha vida, e eu sou grato a Deus pela vida dela. Que possamos orar pela vida dela, orar pelos nossos pastores, pelo pastor Isaías, pela minha vida, orar pelo corpo pastoral da Igreja Metodista, pelo SD, pelo bispo. A palavra de Deus diz que toda autoridade ela é instituída por Deus, ela está debaixo da permissão de Deus. Estamos aí em tempo de eleições, em tempo de escolher o seu prefeito, o seu vereador, que você tenha consciência do seu voto, daquilo que você está realmente pensando em colocar. Nós, às vezes, pensamos que o meu voto é um que não faz diferença, mas se todo mundo pensar assim, acaba realmente causando problemas. E nós devemos, sim, realmente pensar com consciência nas pessoas que nós estamos elegendo. Nós estamos num mês que comemoramos o tempo da Reforma, onde Lutero, ele realmente foi contra aquilo que a igreja estava pregando naquele momento, e ele queria colocar algumas correções às suas 95 teses. E ele teve essa oportunidade. Naquela época não se tinha o direito à democracia, da escolha. Era uma escolha diferente. Hoje nós temos o direito de escolha, vivemos em um país de democracia. E temos que sim ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. Por isso que realmente nós precisamos ser pessoas, neste momento, colocar a razão em prática, para realmente entender aquilo que nós estamos escolhendo. Por isso, nesta noite, eu quero ler um texto lá de Jeremias, capítulo de número 29, que Deus tem falado profundamente sobre esse texto no meu coração. Jeremias, ele passou como profeta durante 5 reinados, desde Josias, Joaquim, Jeoaquim, de Ezequias, até chegar em Zedequias, onde teve o problema do exílio, que culminou o exílio até o povo ir para a Babilônia. E o texto que nós vamos ler lá em Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11, mostra o povo que já estava em cativeiro babilônico. E quando o povo foi extraditado, onde houve um embate ali do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, contra o rei Zedequias de Judá, foi um negócio muito violento. E o rei Nabucodonosor, ele levou, na verdade, primeiro ele levou o grande clero, ele levou a alta nobreza de Judá como exilado. E Jeremias, neste texto, ele escreve uma carta de motivação, uma carta de esperança para o povo. Talvez neste momento nós estamos precisando de esperança, precisando realmente de palavras de conforto, estamos precisando de palavras que venham nos encorajar. E Deus tem sim palavras de encorajamento para nós. Por este meio de pandemia que temos enfrentado, nós precisamos de palavras de encorajamento para poder seguir em frente. E Deus tem me dado muitas palavras de encorajamento, muitas palavras realmente de avivamento, para que possamos entender o propósito que Ele tem sobre as nossas vidas. Nós precisamos buscar a face dEle. Lá em 2 Crônicas diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face, eu sararei a terra. Nós precisamos buscar a face de Deus. E o texto que nós vamos ler agora, que eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Jeremias capítulo de número 29, a partir do verso 11, que diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Amém? Essa versão, talvez para alguns seja diferente, a versão NVT, uma versão que eu gosto bastante. Esse texto é muito claro. Deus, lá no versículo 11, a mensagem de Deus ele já inicia dizendo o seguinte: eu sei os planos que eu tenho para vocês.
Parece que é meio clichê dizer, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem isso, Deus tem aquilo. Talvez em qualquer igreja que você vai ouvir isso. Mas isso não é algo que é dito da boca para fora, isso é algo bíblico. Deus sabe muito bem os planos que Ele tem para a vida de cada um de nós. E Ele tem sim planos. Não são clichês, não são palavras lançadas ao vento, não são palavras que realmente é apenas para atrair as pessoas. Deus tem um plano para a sua, para a minha vida, para a vida da nossa igreja, da nossa comunidade. Depois lá no versículo 12, ele diz assim, Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Deus, Ele diz que quando nós nos clamamos, como eu disse que lá em 2 Crônicas diz, se meu povo se humilhar e buscar a minha face, Deus aqui está dizendo, se vocês me buscarem, se vocês orarem, eu os ouvirei. Deus, Ele está ouvindo as nossas vozes. Deus, Ele está ouvindo o nosso clamor. Deus está ouvindo as nossas angústias, as nossas tristezas. Deus está ouvindo tudo aquilo que realmente tem gerado sobre os nossos corações. Deus, Ele está de prontidão. Ele está de braços abertos. Lá no versículo 11 ele diz, são planos de bem e não de mal. Quantas vezes nós achamos que estamos realmente no caminho certo e de repente acontece alguma coisa, algum desastre, algum empecilho e a gente pensa, não, eu pensei que era um caminho bom, eu pensei que eu estava fazendo correto, por que aconteceu isso? Para que a glória de Deus seja manifestada. Quando acontece algum problema na nossa vida, quando acontece alguma situação adversa nas nossas vidas, nós temos que entender que essa situação ela é para a glória de Deus. Quando os fariseus perguntam para Jesus, daquele homem cego de nascença, eles perguntam, mas quem pecou? O cara está assim, ele é cego porque ele estava em pecado. Mas quem pecou se ele nasceu assim? Foram seus pais? Jesus ele dá uma resposta muito simples. Nem os seus pais, nem ele pecaram. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse sobre a vida dele. Nós temos que permitir que a glória de Deus se manifeste em meio às situações adversas das nossas vidas. Por isso que o texto diz que nós temos que buscar, nós temos que clamar, nós temos que orar. É para que a glória de Deus seja manifestada. É para que o poder de Deus seja manifestado. É para que realmente as mãos dele que estão estendidas e não recolhidas, que nós possamos alcançar as mãos dele. É clamar, é buscar a face de Deus. O versículo 13 diz, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Buscar de todo o coração. E o que é buscar de todo o coração? Irmãos, eu estava assistindo um vídeo no YouTube de um cantor adolescente chamado Paulo Neto, que canta música gospel. E ele estava cantando com um menininho, que eu não vou lembrar o nome agora, me perdoe. Mas este menino, ele é cego. E ele tem algum problema no nariz e na face. Eu não sei exatamente o que aconteceu com esse menino. Mas e ele tem alguns problemas na fala, talvez. Quando ele sentou no teclado e começou a tocar e cantar, eu comecei a chorar. Jeremias, como alguns devem conhecer, chamado o Profeta Chorão, eu tenho estudado muito, meu TCC é na área de Jeremias. Eu me identifico muito com Jeremias, eu sou uma pessoa que me emociono facilmente. Porém, Jeremias, ele tinha realmente uma razão junto com a emoção. E quando eu estava assistindo aquele vídeo hoje, eu comecei a chorar, não pela situação e de dó e de pena daquela criança, mas porque eu senti aquele menino cantando aquele louvor, eu senti o Espírito Santo através da vida dele, não pela sua deficiência, mas como alguém que realmente tem o Espírito de Deus, independente da circunstância que ela vive.
E nós reclamamos de problemas. E nós reclamamos de problemas que às vezes nós queremos comparar problemas um com os outros. Não se compara o problema dos irmãos. Não se compara o seu problema com o problema do outro. Uma palavra que tem ficado muito na minha mente se chama empatia. Nós temos que se compadecer, mesmo que às vezes você pode crer que o seu problema é maior do que o outro. Você não precisa menosprezar a situação do outro. Temos que ter empatia pelas pessoas e realmente olhar a situação. E ter compaixão. Algo que Jesus tinha. Jesus sabia que ele estava caminhando para a morte. Jesus ele estava morrendo por pessoas que estavam xingando ele, que estavam condenando ele, humilhando ele. E Jesus continuou. Se a gente for querer comparar problema, talvez o problema de Jesus era muito maior do que alguns outros problemas. Mas Jesus não mediu esforço nenhum. Porque Jesus estava caminhando para um propósito, para um plano, algo específico. E Jesus não queria saber dos seus problemas. Jesus queria cuidar dos outros. Não cuidar da vida dos outros. Porque às vezes a gente acha que querer cuidar do problema é cuidar da vida do outro. Não é cuidar da vida. É ajudar, é auxiliar daquilo que ela precisa, daquilo que ela necessita. Dar realmente o coração amigo, dar o abraço amigo, o abraço apertado, dar o sorriso. Jeremias ele contesta muito o ambiente social. Que o povo que vivia marginalizado, o povo que vivia ali na miséria, os órfãos, as viúvas, os inocentes, os estrangeiros, todos eles eram deixados de lado. E Jeremias ele se compadecia desse povo, ele foi até a porta do templo para realmente dizer palavras que as pessoas estavam adorando mais ao templo do que dizendo templo do Senhor, e esquecendo daquelas pessoas que estavam ali à volta do templo. Nós estamos um pouco afastados do nosso templo, da nossa casa física que nós adoramos em comunhão, as igrejas. Mas mesmo assim nós temos zelados por ela, nós queremos cuidar, continuar cuidando. Mas não é o lugar físico, não é o espaço físico que vai nos levar ao céu, não é o espaço físico que vai realmente dar aquilo que nós precisamos. A palavra de Deus é muito clara quando ele diz: ame ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é realmente querendo os bens que existem aqui na terra que vão satisfazer as nossas vontades. Porque o vazio que existe dentro de nós só é preenchido quando nós buscamos a Deus, quando nós clamamos por Deus, quando nós realmente entregamos as nossas vidas a Deus. Quando nós entendemos que é Ele quem realiza a boa obra sobre as nossas vidas, e não é pelas nossas próprias mãos, e sim pelas mãos dEle. O versículo 14 diz assim: serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Este versículo 14, ele traz uma conclusão do seguinte: Deus está restaurando. Deus ele quer restaurar as nossas casas, as nossas vidas. Deus quer restaurar aquilo que foi perdido, aquilo que foi quebrado. Deus quer realmente remodificar. Deus quer renovar. Deus quer reformar. Como disse, nós estamos no mês da reforma. Deus quer realmente reestruturar as nossas vidas. Porque nós precisamos realmente de algo que nos incentive, algo que nos dê mais esperança, algo que nos dê um fôlego. Acredito que a maioria sabe, todos que já mexeram com construção ou que está mexendo com construção, sabe que é muito melhor você construir algo novo do que você reformar. É muito mais rápido. Tem problemas, lógico, tem as dores de cabeças, mas é muito mais rápido você construir algo do que você quebrar aquilo que foi construído e fazer de novo.
Porque reformar precisa quebrar. E Jeremias também diz sobre o vaso do oleiro, um texto muito conhecido, que diz que quando o vaso não está da forma como ele quer, ele precisa quebrar para fazer de novo. Reformar é muito mais duro, mas é necessário. É necessário, lá em Romanos diz sobre a mudança da mente de Cristo, a metanoia. Nós precisamos renovar as nossas mentes. Nós precisamos reformular aquilo que nós achamos que parece que é certo. Eu já disse isso, acredito que semana passada ou retrasada, que só existe uma verdade, que a verdade é Cristo. Só existe essa verdade. O resto são teorias e discussões. A única verdade que existe é Cristo. E a verdade que nós temos que seguir e se embasar nesta verdade. Nós temos que crer que esta é a verdade que salva as nossas vidas. Por isso nós devemos buscar. Por isso que a palavra de hoje diz que nós devemos buscar. Porque Deus diz que quando nós o buscaremos, nós o encontraremos. Deus ele está de braços abertos para todos nós. Deus ele está realmente querendo receber todos nós de braços abertos. Ele quer consolar, ele quer abraçar, ele quer te colocar para cima. Ele quer realmente dizer: você é o cara, você é a mina. Desculpa o termo. Mas ele quer realmente mostrar que você é especial. Porque todos nós temos valor. Todos nós temos o nosso lado. Às vezes todo mundo tem aquele lado meio que alguma pessoa não gosta. Às vezes você tem um jeito diferente do outro. Às vezes tem um atrito diferente porque um tem um jeito, outro tem outro. Mas quando Deus olha para isso, Ele fala: são todos os meus filhos. Uma família, ela tem as suas diferenças, mas ela vive em amor. Por isso nós devemos buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus. Porque a presença dEle é aquilo que realmente move as nossas vidas, é aquilo que realmente move o nosso caráter, é aquilo que reforma, é aquilo que dá um up. É apenas a presença de Deus. É o que muda a vida, é o que muda as gerações. Avivamentos marcados na história, todos eles começaram com o joelho no chão, começaram com oração, que é o canal. E a palavra diz que vocês me buscarem se vocês orarem. A oração, ela é um livre acesso a Deus. Não existe obstáculos, não existe empecilhos. Até nos países que existem perseguições aos cristãos, eles não conseguem realmente medir a oração. Por quê? Porque a oração é algo pessoal, a oração é algo que você consegue fazer no particular. É você e Deus. Por isso, ore, busque, jejue. Porque Deus vai restaurar as nossas vidas, Deus vai renovar, Deus vai trazer o vigor, Deus vai trazer aquilo que realmente precisa arder dos nossos corações. Quando John Wesley ele realmente sentiu seu coração extremamente aquecido, ele não conseguiu se conter. Ele já trabalhava na obra, ele já tinha seus planos, suas ideias, mas quando ele sentiu seu coração extremamente aquecido, ele teve vontade realmente de realizar mais, ele sentiu algo diferente. Nós precisamos buscar isso. Porque muitas vezes nós crescemos na igreja, nós realmente, às vezes estamos em congressos, em acampamentos, em encontro com Deus, em muita coisa. Mas ainda não tivemos aquele momento em que nós sentimos realmente Deus falando incisivamente sobre os nossos corações. Nós precisamos buscar isso. Buscar esse ardor, buscar essa vontade. Nós precisamos realmente cultivar isso, fazer com que isso realmente seja uma força sobre as nossas vidas. Buscar a Deus, buscar a face de Deus, buscar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque não é pelas nossas mãos, é por Jesus, é por aquilo que foi realizado na cruz. Sabe, Jeremias, ele passou por 5 reinados diferentes, desde Josias até Zedequias. O rei Josias, ele fez uma reforma no templo, onde ele achou ali um pergaminho e colocou as coisas no lugar. Depois os outros reis, Joaquim, até chegar em Zedequias.
Todos eles realmente se desviaram do caminho. E o povo foi levado ao cativeiro para a Babilônia. O povo ele persistiu no erro, o povo persistiu no erro, enquanto Deus dava as mensagens através de Jeremias. Jeremias falava para o povo e o povo persistia no erro. Jeremias deu palavras dizendo, falando que o povo ia ser extraditado. Teve visões, teve mensagens dizendo que se o povo continuasse persistindo, o povo ia sofrer as consequências. E o povo continuou no erro. O quanto nós vamos continuar persistindo no erro? Nós queremos ser levados para o exílio? Por acaso vocês sabem o que é exílio? Vocês sabem o que é estar sofrendo por opressores e pessoas que você às vezes nem entende a língua que ela fala? Talvez alguns aqui saibam. Talvez alguns estão passando por isso ou passaram por isso e não queriam ter passado. Porque nós também não podemos generalizar dizendo que todo aquele povo era corrupto. Tinham pessoas boas no meio que infelizmente acabou indo para o exílio por causa do erro de outras pessoas. E não é porque Deus estava condenando, não é porque era um Deus mau. O próprio texto diz, no versículo 11, diz que ele tem palavras de bem e não de mal. Não é porque era um Deus ruim, não. É porque era um povo desobediente. Mas segundo Samuel diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E às vezes nós queremos sacrificar as coisas, sendo que é simplesmente ouvir e obedecer aquilo que Deus está falando. E nós queremos fazer do nosso jeito e passar por cima de todo mundo. Não é dessa forma. Tudo que nós fazemos, nós devemos buscar entender qual é a vontade e o propósito de Deus para aquilo. Porque não é um Deus de mal, é um Deus de bem. É um Deus que ama, é um Deus que cuida. Porque quando nós entendemos isso, o mal não é porque é o que o Deus quis, o mal é a consequência, é a falta do bem. No estudo bíblico nós entendemos isso, que o mal ele não é uma criação, o mal ele é a ausência. O mal ele é a ausência do bem. Quando não existe o bem, que é óbvio que o contrário do bem é o mal. Então o mal ele é a ausência do bem. Então se nós não praticamos o bem, o mal está ali. Por isso o povo ele realmente se levou a essa consequência. E quando nós realmente praticamos coisas que não é do agrado de Deus, nós estamos sim no mau caminho. E nós precisamos endireitar os nossos caminhos, buscar a vontade de Deus, buscar realmente endireitar as nossas visões, os nossos quereres. Estarmos conectados com Deus, porque Ele é o caminho. João 14, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus, que nos ama e nos quer bem, que quer que nós busquemos Ele, que nós nos entreguemos a Ele, que nós estejamos de braços abertos para viver aquilo que Ele tem para nós. Deus, Ele ama a vida de cada um. Deus, Ele quer realmente fazer arder esse coração de cada um. Mas para isso nós precisamos buscar a face dEle. Precisamos buscar com o coração. O texto diz, buscar-me de todo o coração. Não é meio coração, não diz ali só metade, só 10% do seu coração. É todo o seu coração. Porque se sua mente te levar para algum lugar, o seu coração já se desvia. Então temos que estar focados 100% e buscar de todo o coração o nosso Deus. Buscar realmente porque é Ele que está de braços abertos para nos encontrar. Eu gosto muito de ver vídeos, agora que eu tô com o Joaquim em casa, eu sempre fico imaginando essa cena. De quando eu estiver um pouco mais velho e ele também um pouquinho mais velho, quando ele estiver já andando. Quando eu sair para trabalhar, para fazer alguma coisa, e quando eu chegar em casa e ver ele correndo até a mim, dizendo, pai, eu tenho certeza que a primeira vez que isso acontecer, eu vou chorar que nem ele, que nem uma criança.
Porque é muito lindo você ver uma criança correndo ao encontro de quem ela ama e abraçando, porque ela se sente protegida por essa pessoa. Da mesma forma, nós temos que fazer isso com Deus. Nós temos que olhar para Deus, olhar para os céus, olhar para realmente os necessitados, porque Deus está ali nos necessitados, naqueles que precisam. Correr e abraçar com um olhar de amor, com um olhar realmente de eu preciso de você, eu dependo de ti. Nós precisamos sim ajudar, nós precisamos sim cuidar, nós precisamos olhar e ver esse cuidado de Deus. Porque, é claro, a palavra diz que, como eu já disse, amar o próximo como a ti mesmo. Mas como que eu vou amar o próximo como a mim mesmo se muitas vezes nem eu mesmo me amo, se nem eu mesmo me cuido, se nem eu mesmo sei onde eu estou, o que eu estou fazendo na minha vida? Nós precisamos realmente colocar os nossos caminhos, endireitar os nossos caminhos, se amar mais, se valorizar mais, realmente se cuidar mais, não ao ponto de ser narcisista ou egoísta, mas sim, você pode se cuidar, se arrumar, as mulheres podem passar a sua maquiagem, os homens podem cortar o seu cabelo, fazer a sua barba. Podemos sim nos cuidar e devemos, porque nós precisamos olhar para o espelho e não olhar para uma aparência que a mídia nos coloca, nos impõe, dizendo, só assim essa pessoa é bonita. Não, você precisa se olhar no espelho e da forma como você gostar e se sentir bem, você tem que olhar e falar, eu sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa que realmente Deus olha e se agrada de mim. Você precisa se gostar. E não é a mídia, e não é aquilo que realmente as redes sociais, aquilo que tudo quer te impor, não é isso. É aquilo que você se sente bem, aquilo que você sente bem no seu coração. Assim você vai se amar e poder olhar para o próximo e dizer, eu também amo essa pessoa. Porque o mesmo Deus que me amou, o mesmo Deus que mudou a minha vida, que fez eu me sentir bem, também pode mudar a vida desta outra pessoa. É um só Deus, um só Senhor, e Ele ama cada um de nós. Por isso, o meu desejo e aquilo que Deus tem colocado no meu coração nesta noite é isso. Que você busque a Deus. Que você busque incessantemente, de todo o seu coração. Busque realmente de joelhos, busque em pé. Você pode realmente estar andando no mercado, andando dentro do carro e estar pensando com pensamento em Deus, conversando com Ele. Isso também é uma forma de orar. E também é uma forma de se comunicar com Deus. Talvez um dos lugares que eu mais conversei com Deus na minha vida foi dentro do carro. Onde eu tive momentos particulares com Deus. Ali dirigindo e orando e chorando. E sentindo a presença dEle. Independente do lugar onde você está, onde você esteja. Nós precisamos estar conectados com Deus. E buscar a Deus, buscar a face dEle, e buscar de todo o coração, que Ele vai restaurar as nossas vidas, que Ele vai renovar, Ele vai trazer força, Ele vai trazer a boa e perfeita e agradável vontade dEle. Amém? Os irmãos, fechem seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esta palavra que o Senhor colocou no nosso coração nesta noite, Deus. Nos ajuda, Deus, a buscar-te cada dia mais, Pai. Nos ajuda, Deus, a realmente estarmos mais prostrados, Pai, diante da Tua face, Senhor Deus. Porque nós queremos, Pai, mais de Ti, Pai. Queremos sentir o Teu poder, Pai. Sentir virtude correndo sobre as nossas veias, Pai. Sentir o Espírito Santo nos conduzindo, Pai, para algo maior, Pai. Para os Teus planos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Faz a Sua obra sobre as nossas vidas, Pai. Por isso nós queremos realmente olhar para Ti, Pai. E correr para os Teus braços, Deus. Correr para os Teus braços, Pai, e olhar, Pai, e sentir, Pai, o Teu abraço, Pai, sentir as Suas asas nos aquecendo, Pai, nos dando conforto, Pai, nos dando realmente um ar diferente, Senhor Deus, uma renovação, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, faz a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai, que nós possamos diminuir, Pai, e o Senhor crescer sobre nós, Pai. Tira todo o ego, Pai, realmente, Pai, todo o narcisismo, Pai, tira todo o vangloriarismo, Deus, que possa cair por terra em nome de Jesus, Pai, e que possamos sentir
sentir o Teu poder crescendo sobre as nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra diz que é o Teu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Deus. Por isso, em nome de Jesus, Pai, quando nós nos sentimos fracos é que estamos fortes, porque o Senhor está nos conduzindo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos realmente Te buscar cada dia mais, Pai. Realmente nos ensina, Senhor Deus, a estarmos conectados, Pai. Realmente nos dá planos, Pai. Nos dá realmente caminhos, Senhor Deus. Oh, Pai, nos dá chances, Pai. Nos dá oportunidades, Deus. Que nós possamos ter mais oportunidades, Pai, de realizar a Tua obra e o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, Pai. Nós Te louvamos, Deus. Amém, Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que você possa ter sentido o Espírito Santo arder sobre o seu coração. Entender isso, que nós precisamos buscar a Deus. Que é somente Ele que irá realmente realizar os desejos dos nossos corações, irá nos satisfazer, e somente Ele que irá nos restaurar. E precisamos buscar de todo o coração e obedecer aquilo que Ele tem para nós. Amém. Deus abençoe. Queremos Tua presença, Jesus. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Não quero nem ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que confronta, que mexe com tudo aqui dentro da gente. E causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Não quero nem ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronto com tudo aqui dentro da gente. E causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença. Eita, que presença é essa? Essa é a Sua presença, Jesus. Amém, irmãos, que a presença de Deus tenha sido alvo das nossas vidas nesta noite, que possamos continuar buscando incessantemente. Vamos estar orando em especial nesta noite pela família da nossa irmã Eni, que veio a falecer, irmã de Vargem Grande Paulista, que passou um tempo conosco, muito tempo, né? Ali naquela igreja, também passou em Cotia. Que Deus abençoe seus familiares, os amigos que também ficaram, que possam estar sendo consolados pelo Espírito Santo. Amém. Continuemos orando pelas igrejas, aí por um breve retorno, que os irmãos fiquem em oração, porque coisas estão por vir. Amém. Então, que estejamos em oração pela nossa igreja, pelas nossas cidades, como foi mencionado aí, por esse tempo de eleições, que possamos estar realmente com os nossos joelhos no chão, pelos nossos familiares, pelos amigos. Vamos continuar orando aí por emprego, por doenças, saúde, que Deus esteja no controle de tudo. Amém? Pai, nós te agradecemos, Pai, por este tempo, Pai, que o Senhor nos deste nesta noite, Pai, de podermos realmente engrandecer o Seu nome, Pai, e sentir o Teu Espírito Santo sobre os nossos corações. E por Jesus estar realmente nos conduzindo para este caminho, Deus. Por isso nós realmente te glorificamos nesta noite por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Pai. Neste momento queremos orar, Pai, pela vida pelos familiares da nossa irmã Eni, Senhor Deus, que veio a falecer, Pai, uma irmã
importante para a história da igreja em Vargem Grande. Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando os seus familiares, os amigos que ficaram, Senhor Deus, a saudade, Pai, que o Senhor esteja confortando os corações, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é soberano sobre as nossas vidas e não nos desampara, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, esteja com todos os enfermos, Pai, curando, cuidando, Senhor Deus, mostrando que o Senhor é fiel, Pai, que a sua glória seja revelada, Pai, através de qualquer doença, de qualquer problema, Pai, que o Senhor se manifeste, Senhor Deus, esteja realmente, Pai, com a vida de cada um, Pai, esteja com a vida da minha mãe, Senhor Deus, cuidando, curando dela, Senhor Deus, esteja realmente abençoando, sarando a sua vida, Pai, colocando a sua mão, Pai, sobre a vida dela, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, esteja com qualquer irmão, Pai, que esteja com algum problema de saúde, Pai, esteja realmente cuidando, Pai, curando, abençoando, mostrando o seu poder, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel, Pai, nas tuas palavras, Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão desempregados em meio a este tempo, Pai, dá um emprego, Pai, dá um caminho, Pai, para que possam realmente se recuperar, Pai, desta pandemia, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando as cidades, Pai, abençoa, Pai, neste tempo de eleições, Pai, esteja à frente, Senhor Deus, cuidando, Pai, das nossas mentalidades, Pai, que possamos realmente ter a consciência daquilo que estamos fazendo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és fiel, Pai, em nossas vidas, Pai, não há outro além de Ti, Pai. Esteja realmente, Pai, com o nosso país, Pai, com o nosso governo, Pai, realmente, Pai, seja ali, Pai, presente, Pai, nas decisões que estão sendo tomadas, Pai, Pai, que esta cura, que esta vacina, Pai, seja realmente, venha sido logo em prática, Pai, para que possamos realmente estar de volta, Pai, 100% com os nossos irmãos, Pai, sem qualquer preocupação, Pai, de doença, Pai, em nome de Jesus, Pai, mas que continuemos tomando cuidados, Pai, devido, Pai, continuamos ter essa mentalidade de higienização, Pai, de limpeza, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, seja forte, Pai, que possamos ser fortes, Pai, nos dê forças, Pai, para realmente continuar esta caminhada, Pai, nós te agradecemos realmente por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Deus, e que o amor de Deus, que excede a toda a compreensão humana, a graça do nosso Espírito Santo e o poder realmente de Jesus Cristo, unigênito Filho, esteja realmente conosco, com realmente todos aqueles que são tementes a Deus e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém, Deus. Amém.